Olá, graça e paz vos sejam multiplicadas. Hoje nós iremos estudar a aula 2 da Introdução à Capelania, o chamado do Senhor Jesus para que sejamos um capelão. Antes de tudo, vamos fazer uma simples oração. Senhor Deus, abre os nossos olhos para que nós venhamos enxergar as maravilhas da sua lei. Nos direcione, nos oriente nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Assim iniciaremos a nossa aula, a aula 2 de Introdução à Capelania. O chamado do Senhor Jesus para que sejamos um capelão. Jesus Cristo foi o primeiro capelão segundo a história, como nos mostra Mateus, capítulo 25, do versículo 35 ao 40, onde diz: Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, que o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus, capítulo 25, do versículo 35 ao 40. O que isso nos reporta? Nos reporta a uma vida de amor. Nos remete ao Senhor Jesus Cristo como ato de bondade. E a própria palavra do Senhor diz que se nós amamos o Senhor, nós devemos guardar os seus mandamentos. Portanto, a capelania é um ato de filantropia. E o que seria a filantropia? A palavra filantropia é a junção de dois termos gregos: philos, que é amor, e antropo, homem, ou seja, amor ao próximo ou amor à humanidade. E o maior exemplo de capelão, o maior exemplo de doação, o maior exemplo de amor ao próximo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se esvaziou de si mesmo em favor de toda a humanidade. E assim é um capelão. Ele se doa, ele se coloca no lugar do outro, para que assim ele consiga se colocar no lugar daquela pessoa, para poder lhe transmitir o evangelho, um conforto, um ânimo, uma motivação em todas as áreas. Vamos lá. Introdução à capelania. O que significa a palavra capelania? Segundo estudiosos, a palavra capelania ela se origina no latim capella, uma capa. Isso seria alusivo ao lugar onde São Martinho guardava sua capa e sugeria também o lugar onde se efetuava sua oração particular. Desta forma, todos os lugares destinados à adoração, em lugares como quartéis, escolas, hospitais, dentre outros, eram chamados de capela. A grande enciclopédia La Rose Cultural, sem entrar em aspectos históricos, define a palavra capela como, antigamente, igreja ou oratório, sem qualificação paroquial, compartimento reservado ao culto, um local privado. Daí a palavra capelão, que segundo a mesma enciclopédia quer dizer sacerdote encarregado do serviço religioso em uma igreja ou em uma capela de comunidade religiosa, um hospital, colégio, exército, prisão. Na antiguidade, a história da fé era o único meio de cura conhecido, e por ocasião do primeiro concílio ecumênico realizado em Nicéia em 325 d.C., estabeleceu-se que os bispos deveriam proporcionar
assistência espiritual e material aos doentes. Os primeiros hospitais construídos na Europa, no século XIII, eram construídos em forma de cruz e todas as alas terminavam no altar, no centro do prédio. A doença era tratada como um castigo divino e a primeira coisa que o doente tinha de fazer ao chegar ao hospital era se confessar. Somente entenderam que a doença não decorria do castigo divino por entre os séculos XVI e XIX. Atualmente, a medicina reconhece a importância do acompanhamento religioso na recuperação dos doentes. Isso é importante, porque antigamente, como foi dito na leitura, se uma pessoa ela tinha um falecimento por uma doença, por alguma enfermidade, logo se dizia-se que aquilo estava acontecendo com ela como um castigo divino, como a mão de Deus pesando sobre a vida daquela pessoa, que na verdade não era. Se a gente observar bem, no princípio, na criação, no jardim do Éden, o ser humano ele foi criado para viver eternamente. Por conta da desobediência, o ser humano ele foi colocado para fora do Éden e ali entrou o pecado no mundo e assim todas as enfermidades. Então bem sabemos que se a gente olhar biblicamente falando, toda a enfermidade ela tem raiz no espiritual. Por quê? Porque antes do pecado não existia enfermidade. Mas a partir do pecado, o ser humano ele passou a ser mortal e ali ele teve os anos da sua vida reduzido e hoje o ser humano ele tem um tempo estipulado para viver. Mas esse não é o assunto que nós iremos abordar, só para poder complementar. O que é capelania? A capelania é a atividade especial de um capelão. Quem presta assistência religiosa a pessoas que se encontram em entidades civis e militares de internação coletiva, exemplo, quartéis, Fundação Casa, abrigos de menores, hospitais, casa de detenção, corpo de bombeiros, batalhões e etc. Então, o capelão ele pode trabalhar exercendo a sua função numa comunidade terapêutica, visitando um hospício, que é o manicômio, né? É uma clínica de reabilitação, uma casa de apoio, um orfanato, um asilo. Ele estará apto e bem instruído para ministrações em praças públicas e vários outros lugares que nós iremos abordar nas próximas aulas. E assim, ele cumprir o seu chamado de amor com excelência. O que é um capelão? É um ministro religioso, pastor, padre, apóstolo, missionário, obreiro ou pessoas autorizadas a prestar assistência e a realizar cultos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações. O que a lei diz? A assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, dispositivo previsto na Constituição Brasileira de 1988, nos seguintes termos, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, de acordo com o Código Federal, artigo 5 do inciso 7. Quem está apto a exercer a capelania? Para trabalhar com capelania, é preciso inicialmente se ter o dom da misericórdia, que é a compaixão, que é você sentir a dor de Deus. Como assim? Você sentir o seu coração doer pelo sofrimento dos outros e querer ajudar essas pessoas. É você ser solidário, é você se esvaziar de si mesmo em favor desse ser humano que tanto precisa. Algumas vezes a gente escuta as pessoas dizendo: ah, mas você vai arrecadar fundos, você vai passar dias preparando, você vai pegar a sua esposa, vai reunir pessoas, vão fazer um mutirão para fazer alimentação, para poder ir numa praça entregar alimentos para pessoas que são dependentes químicos. Eles fazem isso porque eles querem, tudo que eles ganham, eles consomem essas substâncias. E aí a gente
fala para essa pessoa. Elas estão ali não porque elas querem, mas sim porque elas não conseguem. O vício escravizou elas de uma maneira tão forte que elas não têm domínio sobre si. Pois uma pessoa em sã consciência, bem, de forma alguma ela passaria 5, 7, 10 dias sem tomar banho, dormindo na rua, pegando tudo que tem e se suicidando lentamente, consumindo essas substâncias. Não. Elas estão escravizadas e não têm força para poder se libertar. E qual é o papel do capelão? É ir lá, falar do amor de Jesus, falar que para ele ainda tem solução, motivar aquela pessoa a mudar a sua vida. Porque o primeiro a ser provado não é quem é servido, mas quem serve. Isso é o que eu digo todas as vezes que as pessoas me falam isso. Vamos lá, eu quero abordar de novo. Só esse pontinho. Quem está apto a exercer a capelania? Para trabalhar com capelania é preciso inicialmente ter o dom da misericórdia. Deus chama e capacita diretamente, sendo que os treinamentos e cursos servem para orientar ao vocacionado neste ministério tão importante. Onde surgiu a capelania? Bem, não foi ontem. Faz muito tempo que o termo capelania passou a ser usado para caracterizar o trabalho de cuidado espiritual. A explicação mais aceitável sobre a origem do termo remete às Forças Armadas do Exército Francês no século XVIII, em 1776, quando conta-se que um sargento chamado Martinho, ao encontrar um homem ferido e abandonado na chuva e no frio, cortou a sua capa e o cobriu, num ato de amor, cuidado e solidariedade. Mas naquela mesma madrugada dizem que Jesus lhe apareceu com a metade da capa e lhe disse: Muito obrigado por você ter me aquecido. Vim aqui trazer a sua capa de volta. E lhe deu a metade da capa que ele havia cortado para aquele mendigo. Então lhe perguntou: Quando foi que te dei essa metade da capa? Jesus respondeu: Quando ajudou aquele necessitado, a mim me ajudou. Quando acordou, aceitou o batismo de Jesus e se tornou um sacerdote. Quando mesmo morreu, esta capa foi levada para uma igreja a fim de que servisse como lembrança do amor e cuidado ao próximo. A igreja passou a ser conhecida como a Igreja da Capa. Daí a expressão capelania e capelão. Capelania no Brasil. No Brasil, o ofício de capelania começou na área militar em 1858, com o nome de repartição eclesiástica, evidentemente com a Igreja Católica. Em 1899 foi abolido durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, o serviço foi estabelecido com o nome de Assistência Religiosa das Forças Armadas. Na mesma época, foi criada também a Capelania Evangélica para assegurar a presença de capelães evangélicos nas FEB. O grande nome que se destacou na Segunda Guerra Mundial foi do pastor João Filson Sorém, pastor da PIB do Rio de Janeiro, por mais de 50 anos, falecendo em 2002. Qual é o papel do capelão? Isso nós estudaremos na próxima aula. Até logo!